Começa agora mais uma edição especial do Central Splash. Hoje eu estou aqui com a minha amiga e produtora Letícia Parron, que vocês escutam falar muito dela. Olha ela aqui, ó, que fica atrás das câmeras. Hoje ela vai participar comigo. Desafio aqui para você, Letícia. E a gente está com um convidado super especial, o Felipe Habibe, né? Que tem bombado aí na série Pedaço de Mim. Uma série, uma novela, um melodrama da Netflix, né? Vamos deixar assim. E ele é um personagem super importante para a história, né? Antes da gente começar o nosso papo aqui, eu acho até legal falar um pouquinho da série, né? Porque às vezes quem não assistiu, para não ficar perdido, né? É a série ali que conta a história da Liana, que é a protagonista ali, a personagem da Juliana Paz, né? Ela sonha em engravidar, faz até tratamento para isso e tal. Ela tá casada com o Tomás, que é o personagem do Vladimir Bricha, e aí ela descobre, né, que ele a traiu, ela fica muito mal. Nesse mesmo dia, ela é abusada sexualmente, né? E aí ela engravida de gêmeos, só que são de pais diferentes. Então fica todo um drama ali para essa trama, né? Em que ela esconde, ela conta a verdade, enfim. Então, para quem não assistiu ainda, fica aí o dilema de Liana, e a gente vai conversar com Felipe Habibe, que interpreta o Oscar, que é esse homem abusador, que a gente tem um ódio assistindo, né? Mas que aqui nos bastidores é um ator talentosíssimo e muito legal, muita gente boa. A gente já amou aqui nos bastidores conversar um pouquinho com você. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigada por ter topado bater esse papo com a gente. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Letícia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, falar um pouquinho dessa série que está bombando, porque é muito legal você pensar na produção brasileira, sendo assim a mais vista, a série barra melodrama, sem ser no formato de inglês, né? No principal, sendo a mais vista do mundo. Então, assim, é realmente impressionante como a gente chegou no nível de propagação aqui fora. Eu recebo mensagens, assim, de lugares incríveis, assim, inesperados. Outro dia eu recebi uma mensagem de um garoto da Albânia falando que ficou apaixonado pela história, pela maneira viciante que é a série, e o quanto inspirou ele, como ele está começando a carreira de ator, e como inspirou, e é a primeira vez que ele chorou numa história. Que lindo. Então, tem coisas que... Essa história, ela tem uma base na novela brasileira, que é essa coisa da realidade, sabe? Que encaixa assim, de uma maneira muito próxima do cotidiano humano. Então, a ideia é essa, trazer um pouco dessa qualidade da novela brasileira para o mundo. Num formato menor, mais enxuto, que eu acho que combinou muito bem, um formato híbrido entre série e novela, eu acho que combinou muito bem. Eu gostei muito. Eu assisti em um final de semana tudo, maratonei. Falei, meu Deus, eu não saio. Não saio dessa televisão. Foram horas assim assistindo. Não, foi difícil. Eu trabalho aqui também, né? Eu moro aqui nos Estados Unidos. Eu trabalho aqui em outro serviço, outro job. E o meu chefe falou, cara, eu assisti 17 episódios, assim. Ele é italiano, vive ocupado. Eu falo, gente, como é que você... Ele assistiu com áudio em inglês, né? Que tem a dublagem em inglês, né? As pessoas até aqui preferem assistir dublado. Não sei porque a gente que é brasileiro é acostumado a assistir tudo com legenda. Original, né? Mas eles não. Eles assistem tudo aqui americanizado mesmo. Mas assim, ele assistiu tudo. Eu fiquei de cara. Um cara assim, 70 anos, italiano, que mora aqui nos Estados Unidos, que não teria nenhuma relação com uma história brasileira, sabe? Mas assim, como é que pode um trabalho ser tão bacana a ponto de a pessoa ficar viciada na série? Isso mostra a força da história, né? É uma história muito boa, muito impactante. Eu queria que você começasse contando pra gente como que surgiu o convite para você fazer parte do elenco de Pedaço de Mim. O Maurício Farias, o diretor, eu trabalhei com ele. Eu me lembro que quando eu fiz uma campanha do Bradesco Seguros, eu era o garoto do Bradesco, eu não sei se vocês lembram de uma campanha chamada Vai Que. Eu ficava andando em um trem, vinha atrás de mim, eu fazia um monte de coisa cômica, de onomatopeias, e nada acontecia comigo. Porque, afinal, vai que a sua vida pode acontecer, mas comigo não, porque eu sou o cara do Bradesco. E aí, o Maurício, na época, me chamou para fazer um filme, Vai Que Dá Certo. Era um filme de comédia que também fez muito sucesso. Que era com o Fábio Porchat, eu, Gregório, Danton, Lucinho e Mauro Filho. A gente era aqueles 4 idiotas. E o Danton ali se virando com a gente. E aí fez muito sucesso, a gente fez o 2. E o Maurício ficou assim, esse diretor próximo. Depois a gente fez Tapas e Beijos. Eu fui fazer Tapas e Beijos com ele. Fiz um personagem chamado Leléo, que tinha uma relação
truncada lá com a Fafá, com a Fernanda, e o Armani, que é o Vlad. Aí eu trabalhei com o Vlad pela primeira vez. Depois eu fui trabalhar com o Vlad numa novela agora recente, chamava Quanto Mais Vida Melhor. E eu era o irmão dele, a gente tinha ódio mortal um do outro. E ele Eu era um gostava jogador. muito dessa novela, eu assisti. Era É? muito boa. Eu Era gostava. boa. E essa coisa de vilão, assim, novela tem muito essa característica. Vilão, né? A palavra, assim, tem que ter essa oposição, né? Mas a gente, nessa série, a gente trouxe um pouco mais, de uma maneira mais real, para aproximar mesmo. Porque esse Oscar é como fosse né, são vários masculinos, eu acho, assim. Em algum lugar tem notas de vários, assim. Então a gente tentou aproximar como um cara bacana, como um cara que se defende a todo custo, um homem branco, hétero, cis, narcisista padrão, que você está ali lidando, tentando entender, se justificar, se defender. Então a ideia era essa, a ideia era perseguir esse cara próximo, para que as pessoas também falem, gente, está aqui do meu lado. Um pouco entender um pouco desse masculino, que às vezes a gente está agora nesse momento tentando desvendar melhor o que é esse tipo de comportamento no padrão brasileiro, assim, principalmente falando. Por isso, quando me convidou o Maurício Farias, ele me convidou por isso, pela essa nossa experiência que já temos já há um tempo, já com Quanto Mais Vida Melhor, com Vai Que Dá Certo, 1 e 2, com Tapas e Beijos. Então a gente tem essa... Tanto é que ele me falou para mim, Felipe, eu não preciso te convidar para um teste. Você tem 40 anos, eu sei da tua história, sei da tua carreira, e acho que tem um pouco disso também, né, de confiança. E eu acho que isso deixa a gente muito à vontade no projeto, sabe? Porque a gente sabe que o diretor confia e vice-versa. Eu confio muito nele. E o trabalho que ele fez, assim, eu achei muito bonito, assim, porque a cada fim de episódio, junto com a roteirista Angela Chaves, né, existe um plot muito importante para pegar, um gancho muito importante para emendar para o próximo episódio. E a Netflix tem isso, né? Assim, logo já processa e já entra no outro, né? Não tem essa coisa de você esperar o comercial e a coisa do outro dia, da novela. Isso é bom, porque as pessoas têm o direito de assistirem o tempo que elas querem. E, para mim, propôs uma coisa muito legal também, é que a história bem contada é ainda muito gostoso de ver. Tem essa coisa dos influencers, tem essas coisas de a pessoa assistir uns vídeos rapidinho. Minha filha adora assistir esses vídeos rapidinho. Faz 5 segundos, acabou. Aí eu falo, gente, isso é o quê? Que televisão é essa? Ter essa nova televisão, né, rápida, eficiente e com ritmo muito rápido. O cérebro das pessoas parece estar tá se adaptando a esse estilo. Mas quando você tem uma história bem contada, é como um livro bom, assim, você fica lá... Que você não consegue parar de ler, né? Eu acho que essa é a sensação que a gente tem assistindo um Pedaço de Mim. Vai emendando um capítulo no outro, um episódio no outro. Eu até brinquei com ele, falei, Maurício, vamos fazer um projeto desses, um livrão desses enormes, latinos, um Saramago, um Garcia Marques. Amo Saramago. Sabe, essas coisas. É bonito e você vê que o povo gosta. O povo gosta. A ideia de novela é mais sobre essa ideia do melodrama, né? Não que talvez a novela não seja... Porque a novela às vezes tem uma coisa de arrastar muitos episódios, 80, 100. Aí às vezes o personagem ele fica chato, ele vai ficando... Por mais que ele seja bom, ele vai ficando meio que você vai meio... Aí você cansa, né? E aí 17 episódios, bem formatado, com início, meio e fim. Nós, atores, também sabemos o fim, sabemos como dosar a energia para chegar a um ápice, né? E uma curva. É diferente, às vezes, quando você não tem curva e você fica meio que prolongando a sua fala ou aquela questão com aquela pessoa. Eu tenho uma questão com a Letícia, aí eu fico com a Letícia. 1 episódio, 2, 3, 4, 10, 20, porque o povo gostou. Aí tem que ficar com isso até o fim. Não, gente, precisamos passar sobre isso. A gente tem que resolver esse assunto. Sim. É basicamente Felipe, essa força híbrida que eu achei muito boa. Legal. Já que você falou um pouco do Oscar, né, de como o personagem era odioso, assim, né? Como que você se sentiu quando você recebeu e leu o roteiro ali pela primeira vez e conheceu o personagem pela primeira vez? Queria saber como foi para você. Não é legal, né? Tipo, você vê, você fala, ih, gente, eu vou entrar numa energia estranha, vai repercutir coisas estranhas para as pessoas vão, né? Você vê na internet, elas ficam tipo, eu te odeio, mas trabalho muito legal. Elas ficam meio que... Você pensou em não aceitar o convite por causa do personagem? Não pensei não. Acho importante. O Oscar ele é importante para a história. A dificuldade é você ficar acessando esses lugares. Assim, é um lugar que
talvez você tá querendo ir contra isso, né? Como você está lutando contra não ser esse tipo de figura. Mas essa figura precisa ser representada, ela precisa ser mostrada nessas camadas. E aí eu falei, bom, então pelo menos vamos entender o que nós passamos e vamos tentar trazer ele para um lugar de conflito, para ele ser o atrito da história. Porque a personagem da Liana, sem o Oscar, né, ela precisa desse alimento, por mais odioso que seja, para a história andar, né? Para mim tem isso, assim, é difícil mesmo, foi difícil, assim, cenas de abuso, de estupro, são cenas que a gente faz muito tecnicamente, muito organizado, muito decente, a gente conversa antes, né? Eu e Juliana, a gente conversou, tudo explicou, vamos fazer essa cena, me diz o que eu posso fazer, me diz onde isso te afeta pessoalmente, profissionalmente, então vamos deixar bem claro um para o outro, para a gente se respeitar muito em qualquer tipo de ação, e também tem uma pessoa no set que também cuida dessas cenas íntimas, ela conversa, organiza com a gente, vê os limites de cada um. Todo mundo tem isso, e isso é importante ser conversado, para a gente poder, na hora, fluir bem, sem problema. E a Juliana é maravilhosa nesse ponto, ela super conversa, super bacana, super disponível, mas nunca é fácil. E acho que uma das coisas que eu fiquei pensando, né, quando eu estava assistindo, é que tira aquela ideia de que um estuprador, um abusador, tá ali num beco escuro, esperando. Então ele tá naquele cara, talvez igual você falou, né, um cara simpático, um cara que tem hobbies, um cara que tem família, que tá ali trabalhando e tal, e tá próximo da gente. Você falou um pouco que foi difícil, mas você teve algum preparo, assim? Você conversou? Como que foi para você, assim, construir esse personagem? Ai, esse personagem, ele é um personagem... Não, sim, tem um preparo. Tem uma preparadora que trabalha comigo sempre, a Helena Varvac, uma pessoa que eu admiro muito. A gente tenta entender muito, porque tem uma relação, assim, como a gente brinca de vilania, né? E lembra muito, assim, vamos supor, você pega Shakespeare, aí você pega Otelo, aí você tem o personagem do Iago, que ele gera oposição. Assim, a gente, como ator, a gente tem essas referências sobre esses tipos de antagonistas que a gente fala, e esses antagonistas, eles têm esse lugar de atravessamento do protagonista, né? Então a gente tem que afetá-los, né? O meu personagem, ele precisa afetar, e essa afetação é em torno de cinismo, é em torno de um jogo de xadrez, é em termos até de oposição ao que ela, protagonista, acredita. Então, para mim, é importante que eu seja esse personagem de contraposição ao pensamento, no caso do feminino. E aí eu busquei esse estudo de entender em que lugar o homem ele distorce o entendimento do que aconteceu. Se ele entende, se ele mente, se ele é psicopata, se ele é assim, se ele sabe, mas ele distorce, ele omite. São várias pequenas facetas que a gente, para a gente se defender, a gente cria. Então, para mim, era tipo isso. Onde está a mentira do personagem? Aonde ele esconde? Aonde é verdade? Aonde, na verdade, ele não entende o lado dela. Mas aí, o que é interessante é que o público entende, né? Então, o público vê a dor dela. E eu acho que é muito interessante, porque quando a gente, às vezes, um ativista, uma feminista, uma pessoa importante, fala sobre o assunto, e aí a pessoa não entende na cabeça, né? Fica assim, um homem, principalmente, não entende. Você fala, ele não entende, por quê? Aí quando você vê uma história, uma ficção, acho que você consegue sentir no personagem da Liana, né? Então, acho que é muito importante a ficção para ajudar nesse processo de reeducação estrutural. Você olha assim e você fala, eu tô entendendo, né? Eu vejo muitos amigos meus, assim, família, gente que às vezes é de um jeito meio mais duro de entender a vida, aí eu acho que se vê uma pessoa sentindo o negócio, você tem mais empatia, né? Sim, até para se colocar no lugar da vítima, né? Porque tanta gente julga, por que não falou antes, por que não fez nada e tal. E ali você vendo o drama da Liana, você consegue entender um pouco também, né? Do quanto ela se questiona, do quanto é difícil para ela encarar a verdade. Agora, eu queria saber, Felipe, se esse personagem mudou algo em você como homem também. Porque... né, é uma experiência tão forte ali, você interpretar aquilo. Então, hoje, você se considera ainda mais empático com as mulheres?
Mudou algo em você? Absolutamente, absolutamente. Para mim, todo esse processo de trabalho foi extremamente delicado. A gente também tinha a Ana Kutner, preparadora de elenco. A gente falava de um assunto em 2006, né? E a gente está em 2024. A gente pulava os gaps de tempo, mas a gente estava falando de um assunto em 2006, onde as coisas estavam ainda mal comentadas, as informações ainda meio confusas, né, a internet ainda começando a crescer. Então, assim, ainda o masculino ainda não tinha muita percepção das coisas. Mas acho que hoje está assim, muito evidente, mas mesmo assim, uma ficção dessa é extremamente importante para a gente, o homem principalmente. Eu sinto esse lado narcisista, assim, que é estrutural, né? É importante para isso, para entender essa empatia. Para mim, isso é fundamental, ser artista. Para mim, é a forma a chave de transformação, assim, para a gente entender. Porque a gente passa por tudo isso em algum lugar, né? A gente vê, a gente está do lado, a gente tem amigos, a gente tá ao redor dessa redoma. Às vezes a gente não conversa entre homens sobre isso. Uhum. E aí você fica, ué, gente. Então, para mim, quando eu vejo algum amigo conversar sobre, eu falo, e aí, o que você achou? O que você está pensando no Oscar? Aham. Além do meu trabalho, o que você achou dessa série? Eu estava recebendo amigos meus mandando mensagens de Maceió, de Cuiabá, onde eu morei. Então, tem lugares que eu morei também, que não é só o Rio de Janeiro, aquele eixo Rio-São Paulo, que é um pouco mais progressista, tem muito mais informação, muita coisa acontecendo. Mas, assim, é importante que a Netflix se espalhe pelo Brasil inteiro, que a pessoa está lá, não sei aonde, assista, como a TV pública, como a Globo sempre teve isso. Só que a Globo, ela tem esse limite, porque qualquer pessoa pode assistir em casa, né? Uma Sim. criança de 5 anos, uma senhora de 80 anos. Então tem um limite do que se fala. E a nossa não omite as coisas. A ideia é que você não é que vai mostrar cena de estupro ou de abuso exatamente, mas você vai ver coisas que você que talvez Acho que você é liberdade, né, para poder É. entrar nesse assunto de uma forma mais profunda, né? então assim, as séries geralmente chegam nisso, porque as séries você acessa no streaming e tal. Então uma novela acessando assim, acho que é muito importante. Assim, para mim acho que é uma revolução esse projeto Pedaço de Mim, assim, que aqui em inglês chama-se Desperate Lies. Desperate Lies. E aí eu recebo Muito mensagens de bom. gente do Uruguai, do Chile, da Albânia, da França, da Itália, da Alemanha. Eu recebi mensagens assim, e é tão legal, assim, você fala, gente, é muito legal ver que a gente está atuando para o mundo, não é só para o nosso mercado. Isso é uma revolução também, né? A gente poder ser dublado, a gente ter legendas, né? Mas ter dublagens de vários idiomas, você fica assim, é muito legal no Brasil, assim. Aham. A gente É um entrevistou a orgulho. Yohama e ela É, falou, né, sobre quando ela recebeu o convite que ia estar com Vladimir, Juliano, assim, né? Deve ser uma gente, doideira. Felipe, eu queria é uma doideira. aproveitar, já que você citou, né, dessa uma revolução, né? Você falou dessa questão de ter esse eixo mais progressista e tal, e acho que você é um artista que se posiciona muito, né? Então você fala, você se posiciona politicamente, você enxerga a sua profissão, assim, como porta-voz? Você se acha, né? Você vê como necessidade falar sobre esses assuntos e tal? Eu acho extremamente necessário, assim. Eu, tipo assim, às vezes a gente fica como homem, a gente tem um receio de falar, porque parece que a gente está querendo se fazer de herói, assim. Eu também tento Uhum. evitar isso, porque esse lugar de herói não é o momento, assim. Então, mas eu acho extremamente necessário a gente apoiar qualquer lugar de causa importante de direitos humanos. Isso é fundamental, assim. Eu até faço menos, assim, eu deveria fazer mais, mas morando fora também eu fico meio, também um pouco. É isso também, é uma mistura de você falar assuntos do Brasil morando fora também, você não fica muito à vontade, né? Mas eu gosto de, para mim, falar como artista é falar dentro dessas histórias, fazer boas escolhas também. Escolhas que, poxa, eu posso representar esse Oscar e isso ser importante para nossa sociedade, para uma história bem contada? Posso. Me deixa fazer parte de um projeto lindo, um roteiro bonito? Para mim é isso. Acho que essas escolhas artísticas são tão mais importantes do que eu querendo ficar falando pessoalmente. Eu gosto de Sim. estar ali representando, porque o Oscar
troço, um monstro, um psicopata, odioso. Mas a história é linda. E essa história, ela emociona e eu faço parte dessa estrutura. Se eu fizer parte dessa estrutura e colocar o pilar feminino nesse lugar importante, para mim, tipo, ai, que bom, pelo menos eu consigo, sei lá, eu consigo ajudar um pouco e dar um pouco Sim. minha acessibilidade, do meu afeto é difícil você falar, pô, eu botei afeto nesse Oscar, mas a ideia toda é a gente ser um grupo afetuoso em prol de um projeto importante, né? Mesmo eu sendo Sim. um pilar perigoso, estranho, né? Mas eu fico muito feliz de fazer parte disso. E a Assim. gente está falando aqui, Felipe, de um trabalho, né, que olha só onde chegou, né? Tá no top 1 global, né? Todo mundo falando sobre Pedaço de Mim. E aí eu me lembro de Avenida Brasil, que você também fez parte, que foi uma novela, né, que também assim Parou o estourou Brasil. qualquer bolha, parou o Brasil, todo mundo, né, assistiu essa novela e fala dela até hoje com muito carinho. Então, como é para você estar num segundo trabalho? Eu sei que já tiveram muitos outros, mas num segundo, assim, com tanta repercussão, né? Trabalhos tão marcantes, assim, na sua carreira. E um foi na TV aberta, né? Outro do E isso, streaming. com essas diferenças agora, né? E era um mulherengo, né? O personagem também. Do Avenida Brasil, eu lembro que eu ia fazer um outro papel na Avenida Brasil, né? E em cima da Ah, hora me é? tocaram, E aí eu lembro que eu fiquei um bom tempo assim, meio que ali, não entrando, a novela bombando. Eu ficava, gente, eu queria participar tanto. Aí depois eu entrei mais no final, né? O personagem do Jimmy, que era o assistente do Alexandre Borges. Era mais pro humor, né? Para mim também era Sim. engraçado. Eu comecei muito no humor, bastante, no audiovisual, não no teatro. Para mim também tive que fazer um pouco de uma transição, acalmar, acho que vir aqui para fora e fazer boas escolhas. Para mim também, a gente falando de escolhas, eu queria botar um range assim maior assim na minha carreira, porque eu sei que eu posso fazer tudo, mas às vezes o audiovisual acaba te colocando em coisas, né? Em produtos. Então para mim esse projeto é muito importante por isso também, para me mostrar num lugar de versatilidade um pouco maior, assim. Para mim, sempre tem que ter humor. Eu acho nas coisas, tem que ter um pouco de humor. Todo mundo tem um pouco de humor, assim. Qualquer um, no drama, mas é importante, porque o humor traz empatia, né? Traz proximidade. O humor, às vezes, é por uma acidez, é por uma contraposição. Você ri, mas você tá meio que, caralho, filha da... Você fica meio... Gente, ele é muito maluco. Mas, sabe, eu me inspiro muito pela Fernanda Montenegro, que ela faz muito isso, assim. Você vê nos dramas dela, sempre tem uma coisa de humor. Ela tá, assim, uma personagem sofrendo na rua, ela olha um pedaço de cocô na rua, ela reclama desse cocô de cachorro, aí tira, assim, joga, assim, mas porque o humor tá em qualquer lugar, né? E Na é bem a vida. vida real, né? A vida real é assim. Até nos nossos momentos mais engraçados tem Tá um na drama, ou na nossa tragédia. tragédia que a gente consegue rir de alguma coisa. A vida real é essa mistura, né? Velório é a maior Oscar. prova, né? Hã? Velório é a maior prova. Velório. Eu sempre vou em velório e fico olhando os grupos. Porque as pessoas, elas falam de tudo, de tragédia, de bolo que deu errado no dia, de escola, né? As E pessoas estão aquela sem coisa. graça, elas estão É, nervosas, elas querem rir. Às vezes, por exemplo, o Oscar tá lá, ele é um escroto, mas ele, com os amigos dele tá lá, feliz, tá se divertindo, tá rindo, tá vendo o jogo do futebol. Assim, a pessoa não é uma coisa, ela não é um psicopata, ele não tá fechado na psicopatia, ele tá vivendo a vida dele, né? Ele tá lá fazendo as coisas dele. Cada um tem o seu tipo de humor. A ideia era essa, assim. Você tá na boate, a boate, aí você vê também, é interessante ver essa coisa da boate, né? Que a boate bem perigosa, né? Quando eu vi essa série, eu fiquei pensando sobre isso. Gente, é uma espécie de, como é que fala? De armadilha, né? É um lugar, um território de armadilha. Eu sempre ia para boate, o povo ia para boate. Boate é um lugar de encontro, mas hoje é um lugar extremamente perigoso, assim, que você se droga, a pessoa pode botar coisas que você nem imagina na sua bebida, você fica fora de si. É um lugar assim que você fala, bom, ele é o dono de uma boate, não é à toa que ele escolheu a boate. Podia escolher um outro business, mas escolheu a boate. Né? Com todo respeito à boate. Assim, tem gente que tem boate, que é bacana. já Assim, fui muitas. mas assim, tem lugares e lugares, né, que provocam coisas, né, enfim, tem milhões de coisas, mas assim, eu acho que tem esse drama. Para mim é importante ter feito essa novela, que a Avenida Brasil foi esse humor, e essa não, essa está num lugar de maturidade cênica. Talvez eu tô com 41 agora, então talvez esse seja o projeto
de maior maturidade minha cênica, assim, né? Tipo, onde eu consigo englobar todas as coisas que eu aprendi na minha escola, nas minhas duas faculdades, no meu humor, no meu drama, tudo que eu queria trazer, eu acho que eu consegui sintetizar um pouco no Oscar. Então, para mim, está sendo assim sei lá, eu tô tipo muito feliz assim com esse projeto e espero que ele fique top one, global e interplanetário agora. Lá em Marte vão assistir a gente. A gente estava falando de Avenida Brasil e a estreia foi do Felipe Rica, né? Ah, Filho da Adriana, né? Que é um personagem ali que tem contracena ali com você, né? O Oscar, ele acaba vendo um abuso sexual, né, encoberto e tal. Como que foi, assim, essa parceria com ele ali nas gravações? Como que foi? Conta pra gente um pouco. Porque essa estreia chamou atenção, né? Porque ele é filho de 2 gigantes da TV, né? Pois é, né? Ele é maravilhoso. Tem ele, tem o Zé Beltrão também, que é filho da André com o Maurício. É muito lindo. São pessoas assim, muito maduras já com a idade deles, sabe? Eles têm a história toda de artistas da família. Então ele cresceu com artistas em casa, né? Isso é muito importante. Ele é músico também. Tem 2 pais absurdamente maravilhosos e talentosíssimos, assim. Para mim, assim, toda vez que eu venho de uma família mais assim, que não tem nada, nenhum histórico artístico, então para mim é sempre muito especial assim, trabalhar com essa galera. Assim, eu fico olhando assim, gente, não tô acreditando que eu tô aqui com o Vlad, com a Juliana, com o Felipe. Sabe? Eu sempre penso assim, por mais que eu fiz peça com o Nanini, trabalhei com a André Beltrão, mas eu sempre fico chocado. Assim, eu sempre fico. Ainda não se acostumou? Eu acho que eu, às vezes, acho um privilégio ser ator, assim, é um privilégio ser artista. Às vezes é igual você tocar instrumento, pandeiro, e você está tocando com, sei lá, de repente participou de uma banda com um artista maravilhosa, sabe? Você antes, sei lá, Elza Soares, Péricles. Péricles, esses são, sabe? E Aí além você fala, disso tudo, gente, já é um privilégio você poder viver fazendo aquilo que você ama, né? Que muita gente não Exato. tem essa oportunidade de escolha, né? Nossa, e não é fácil, né? E não é uma profissão assim, ela é muito instável, né? É uma profissão muito louca, assim. Eu não consigo enxergar muita aposentadoria, não é uma profissão que você fala, e aí, como é que vai ser? Porque assim, se eu valorizo as minhas escolhas, eu não fico também me vendendo qualquer coisa. Então também eu não vou estar assim, eu vou estar fazendo escolhas importantes que às vezes não tem tanto dinheiro. Uma peça de teatro, um filme, às vezes você não tem uma verba limitadora. Então, assim, é uma profissão que ela é um pouco, às vezes, deixa muita gente amargurada, assim, ó, não é fácil, assim. Então, a gente vive assim, eu tô aqui, a gente tá falando de Avenida Brasil, que foi em 2010, sabe? São coisas que você fala. E o filme Fervo que eu fiz, 2019, o filme Quem Vai Ficar com o Mário, da Amazon, que eu fiz também, às vezes não tem uma popularidade, mas o filme é absurdamente maravilhoso. Eu tenho um filme para estrear também, chama-se Ciclo, com Ian SBF, que é um sci-fi, uma ficção científica, que é uma coisa assim, um surto de vírus bizarro, tá todo mundo morando debaixo da terra. A gente toca em assuntos que às vezes não é tão popular, mas a gente acredita que pra gente faz sentido, assim. Mas às vezes não dá dinheiro. Às vezes é isso. Sim. Eu estou trabalhando aqui, eu sou garçom aqui nos Estados Unidos, eu sei que eu moro nos Estados Unidos. E, enfim, não dá para eu ficar vivendo do dinheiro do Brasil. Então eu trabalho aqui em 2 jobs de garçom. Isso também, para mim, me deixa o meu ego abaixa muito. Eu É trabalho. até interessante você falar sobre isso, né? Porque muita gente olha para o glamour, né? Nossa, um ator que está em Pedaço de Mim, a série mais assistida e tal. E tem ali os seus perrengues do dia a dia, né? Tem o outro trabalho. Então, é até legal você falar sobre isso, Felipe, porque né, você está num momento de exposição em que muitas pessoas se motivam, né? Ouvindo as histórias. Eu não fico postando que eu estou trabalhando de garçom. Eu costumo postar coisas que são relevantes nem minha vida pessoal, eu não gosto, mas relevantes ao trabalho, para que as pessoas assistam, que elas valorizem o trabalho artístico. Mas, assim, eu conversei com um monte de gente assim mais velha, atores famosos, que eu não vou citar os nomes, que não tem dinheiro para comer, assim, ou não, sabe? São poucos os milionários ou aqueles que fizeram um fundo de renda suficiente para sobreviver uma aposentadoria, mas muitos atores mais velhos não têm papéis.
50, 60 anos, o foco do entretenimento é muito no audiovisual, um produto mais jovem, sempre está nesse processo de renovação. Vocês também trabalham no mundo do audiovisual, sabem disso Sim. também. É um lugar muito, muito complicadinho. Então, assim, eu estava trabalhando aqui, para mim é importante, eu tenho uma família, eu tenho uma filha, tem toda uma história que a gente tem que sustentar, eu não posso ficar dependendo de ir para o Brasil, até porque minha filha mora aqui. E aí eu trabalho de garçom em 2 jobs, eu faço 2 turnos, às vezes, geralmente 12 horas, 13 horas. Fico muito feliz de estar trazendo dinheiro para casa, assim, não ficar esperando o Brasil. Isso causa muita ansiedade para nós, atores. Acho que o entretenimento também tem muito uma questão de economia, se a economia está boa, se a economia está baixa, se tem dinheiro para os editais públicos, se não tem. Então, todos os artistas ficam dependentes disso. Então, assim, não dá para você ficar esperando ter trabalho o tempo todo. E não tem, e não tem. E assim, eu tô trabalhando nessa, é um sucesso, mas a gente fica aguardando, mas é sempre assim, você nunca sabe quando que você vai trabalhar de novo, se você vai fazer um teste, se você vai ser convidado, se o seu cabelo tá branco, se você ficou mais velho pro papel, se você tem humor, se você não tem drama, se você não tem um monte de coisa, se você não é bonito, feio. É uma coisa assim, é um negócio muito que mexe muito com o seu ego, né? Você fica muito frágil, inseguro, você não sabe se você é bom ou não. Amigos que conversam comigo falam, poxa, será que eu não sou bom ator? O que? Começam a chorar. Eu falo, não é assim. Não é uma coisa que você fala assim, sou médico, beleza, agora tem minha carreira, vou ser médico. Não é. É É aquela uma coisa que incerteza, né? eu fiz uma escola técnica de 2 anos e meio, que é Martins Pena. Eu fiz uma faculdade bacharel em artes cênicas e mesmo assim você tá tipo aí você tem que muitos trabalham, é psicólogo ou é garçom ou não sei o que. Eu talvez se eu estivesse no Brasil não sei se eu seria garçom, não sei, porque eu sei que o quanto talvez não seria possível, mas aqui nos Estados Unidos sim, aqui eu posso ser pintor, marceneiro, garçom, e a gente vive, a Sim. gente tem uma condição, isso é muito legal daqui. Sim. Mas, assim, eu incluo, assim, todo mundo, todas as áreas estão sofrendo no Brasil. Então, E você foi, Felipe, você foi aí motivado por isso, então? Você se mudou para os Estados Unidos não, eu vim aqui motivado uma ou vez para não? estudar inglês por 2 meses e conheci minha esposa, e aí tive uma filha e fiquei aqui por isso, porque eu moro num lugar com uma qualidade de vida muito boa, assim, né? Então, assim, eu não preciso de muito para viver bem, é basicamente isso, assim, ter uma condição boa de viver, mas eu morro de saudade, assim, morro de saudade do Brasil o tempo todo. Imagino. Então, para mim, ir trabalhar no Brasil é do tipo também, meu Deus, preciso ver minha família, meus amigos, preciso do pagode, uma roda de samba, preciso ver um negócio. Uma Eu preciso de cerveja no Rio? uma cerveja original, um Sum, um Cacildes. Eu preciso de uma coisa do Brasil, eu preciso conversar em português. É muito diferente dos americanos, né? É. E agora eu melhoro muito meu inglês também trabalhando, assim, de garçom. Assim. Acho que a profissão Claro, também tá de ali ator ajuda. praticando, falando com todo mundo o tempo todo, né? Agora eu queria É, é, aproveitar o é, gancho que você falou da sua filha, porque é uma história que fala muito sobre família, né? As é. relações ali, a paternidade, a maternidade. Então, como é que foi para você, como pai, interpretar o Oscar e não só o Oscar, estar nessa história, né, que fala tanto sobre família ali? É. Ah, meu Deus do céu. Para mim, essa coisa de família é muito forte porque a gente nunca sabe das histórias dos nossos pais direito. Às vezes a gente não sabe de tudo, né? A gente tem um monte de mentira que vão sendo omitida. Tem muita história que a gente não sabe como filho e a gente tenta proteger os nossos filhos. Eu tento proteger muito minha filha também, assim. Acho que ter uma filha para mim isso é fundamental para entender muita coisa. E eu acho que também tem isso assim. Eu quero que ela fique num lugar bacana, que tenha menos perigos, abusos. São coisas que a gente realmente fica preocupado, assim, muito preocupado. Então, eu como pai, assim, mudou muito, assim, muito, assim, muito. O conceito de suporte, de responsabilidade, de família. Essa coisa, antes de ter filha, talvez eu era um pouco mais. É isso, eu sou um artista, eu sou o quê? Eu viajo pelo mundo, não sei. Eu acho que quando você tem filho, é isso, tipo, demorou para mim para entender que eu precisava trabalhar outra coisa, que eu não poderia ficar esperando ser ator o tempo todo. E quando eu descobri isso, assim, que eu posso ser outra coisa, que eu posso trabalhar, e para mim, assim, não tem como, eu não posso parar de trabalhar. Eu tenho família, eu não posso parar de trabalhar. Isso é uma responsabilidade que você entende,
para ter suporte familiar é muito, muito importante. Eu não vou ficar esperando, ansioso, eu preciso trabalhar. Eu acho que essa coisa é importante. E sobre filho que você falou, Sarine, você quis dizer sobre o que, mais ou menos, assim, sobre essa questão É de ter... que você ser pai, eu acho que tem toda. Eu não tenho filho ainda, né? Mas eu acho que você ter um filho tem a questão do exemplo, do cuidado, da educação, e você interpretar o Oscar ali, que acaba numa série que também acaba sendo educativa, por mais difícil que seja a gente assistir, ela também tem esse traço educativo. Então, como foi para você, como pai, estar nesse trabalho e agora assistir isso, né? Se te toca em algum lugar? Maria, é muito doloroso, na verdade, é muito emocionante. Eu não parei de chorar essa série toda. Todos os primeiros episódios eu ficava. Isso parece meio catártico, não sei se é porque eu fiz ou porque a série tem isso, essa coisa familiar. É Uma coisa muito forte familiar, ela mesmo. toca muito, muito, muito. Eu acho que eu me olhava, não me olhava como Oscar, eu me olhava assim. Eu me olhava como todo mundo ali. Eu olhava para a Eliana, eu morria, eu olhava para ela se emocionando. Eu ficava assim, doía meu corpo inteiro, assim, né? É muito estranho, assim, eu não sei dizer. Por... É isso que eu acho que você fala. Eu acho que essa coisa de família é uma coisa que toca muito qualquer ser humano, né? A gente lembra dos nossos pais, dos nossos irmãos. Aí, agora, quando eu vejo minha filha, a doçura, a pureza dela, eu fico, gente, pelo amor de Deus. E vocês tiveram essa vontade de também conversar comigo. Por quê? Conta um pouquinho também, assim, vocês gostaram do Oscar? No Ai, sentido... eu achei, eu até falei para a Bárbara, eu achei um personagem, eu ficava até um pouco chateada comigo mesma, porque eu dei muita risada em alguns momentos com o personagem e fiquei com muito ódio também. Mas eu acho que é um pouco daquilo que você falou no começo, da construção mesmo, de ter um pouco de cada masculino ali, né? Aquela coisa da lábia que ele tem, a primeira vez que ele encontra ela, não sei, Nossa, assim, aquilo da aquela gente cena, né? começar mais assim, jovial, alegre, solar, né? É muito Isso, estranho. Eu acho que o e que é ela tá mais vulnerável, né? doloroso para a gente, como mulher, assistir é isso, de se reconhecer ali, de falar, nossa, eu poderia facilmente estar ali no lugar da Liana, porque o Oscar é um cara que vai te convencendo, que tem um papo e que é legal, e quantos outros a gente não conhece assim, porque abusador não tem cara de abusador, não vem com uma placa escrita, né? Não, Sim. não, não. E essa coisa do limite, do não, da onde vai parar, podia ser que ele só tivesse ficado, sei lá, mas o limite é isso que era legal da gente entender. E aí a série vai mostrando aos pouquinhos que foi muito mais grave do que imaginava. No começo parece que foi só um. Não, peraí. Peraí, ela deixou ele entrar? Você não sabe se. Depois você vê, ele pediu pra fazer xixi, mas ele tava forçando a barra. Aí ele vai sair, ela deixa a porta, ela tá totalmente entorpecida, aí ele fecha a porta. Você vai vendo grau Desacordada, né? Hã? Desacordada. Ela ficou desacordada. Eu acho que também, quando eu vi a cena, aconteceu, eu deixei de ver um outro produto, porque eu não queria ver cenas de abuso naquele dia, e eu não tinha lido nada sobre o Pedaço de Mim, porque eu não quis ler mesmo, assim. Eu só li que era esse caso de uma mãe com filhos de pais diferentes, e eu não sabia que ia ter uma cena de abuso no primeiro episódio. E eles demoram para falar a palavra estupro e abuso. Quem fala, se eu não me engano, é a personagem da Paloma Duarte. Ela fala, você foi estuprada. Então, eu acho que também isso, né, da gente entender, às vezes mulheres lembram de situações que foram abusadas e só se tocam anos depois, né? Isso é muito Putz, comum. Então, isso é eu acho que também muito, mostra um muito pouco disso, louco. né? Tanto essa coisa de 2006, né? Sobre isso mesmo. A gente fala de uma época que talvez não tava bem entendido Os onde é limites, esse. né? O que é, onde é o estupro. Porque a gente só pensava nesse estupro, né? Esse cara que você falou, da placa, do abusador, né? Aqui, tá Do claro, beco, do beco. Do sim. beco. E tem no último episódio, ali pelos últimos também, tem a cena dela sendo abusada também pelo marido, né? Porque ele força ela ali e ela consegue sair. Sim, que é Aquilo muito ali é um pesado. estupro matrimonial, né? Que é outra pauta que também Nossa. tem muita coisa assim. Então é complicado, né? Ainda mais, acho que por isso que a Bárbara trouxe da família,
que é uma questão assim, tem muitas relações e todas são muito complexas, né? Que forte. Mas acho que é né? isso, muito Que forte. forte. Imagino que deve ter sido muito difícil ter feito. Nossa senhora, eu lembro que eu me emocionei quando a personagem da Liana estava assim, parada, assim, numa dor, assim, acho que no terceiro ou quarto. Aí ela sabe que estava grávida de 2, só ela sabe, né? Acho que no segundo, acho que só ela sabe. E ela não sabia o que fazer, né? Porque o marido ficou feliz, e o Tomás estava feliz, e ela... E você não tá feliz, você não tá curtindo. Aí ela vê o beija-flor, não sei se vocês viram, lembra? Você vê um beija-flor, ela olha o beija-flor, aí de repente ela fica feliz, aí vem um segundo. Vem 2 beija-flores, Dois, ela né? fica... E Aí ela ela não fica com sabe... medo. A ideia de ser esse caso raro é muito estranho, mas né, não é um caso tão típico assim, mas o que provoca, o que causa de gatilho emotivo, o que causa de... Porque, ao mesmo tempo, é tão difícil de ver essas histórias, mas é tão bom de assistir a série. Pois é, eu acho que a Liana fica naquele conflito e nós, como público, também. Primeiro pensando em todas as possibilidades do que poderia acontecer, como que acaba, que a gente fica criando 1000 teorias. E nessa também de, eu tô me divertindo com isso, eu não deveria. Traz muitos questionamentos, né? Mas Dá saudade isso. do Oscar, pelo amor de Deus. Pois é, eu só tenho Ele certeza sai de muito... uma coisa. Ele morre? Como assim? Eu me diverti com esse papo, viu, Felipe? Foi ótimo conversar com você. Queria agradecer mais uma vez sua participação aqui em Splash. Obrigada também, Letícia, por ter Venha mais dividido aqui com a vezes gente. falar de fofoca, Felipe. A gente fala de fofoca, a gente fala de Big Brother, a gente fala de subcelebridades, sabe? Gente! Fica analisando a vida do povo. É legal. É? É bom, é um papo mais leve. É que esse foi um papo denso. Ótimo. Eu topo. Eba, que legal. Obrigada, Felipe. Sucesso, viu? E Obrigado. fica aqui a nossa recomendação para quem ainda não assistiu. Sim, assista Um Pedaço de Mim na Netflix. Tá lá no top ainda, no Brasil, que eu vi. Obrigada, Felipe. Obrigado, beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Beijo. Uau.